Olá, meus queridos, estamos aqui juntos mais uma vez para nossa dica de número 5, TJ Minas Gerais. Vamos voltar aqui, né, com foco no seu edital. Vamos falar um pouquinho sobre prazos processuais. Tá aí um tema o quê, gente? Top 5 das galáxias. Você tem que lembrar que o ato processual, ele tem que ser praticado em um determinado intervalo de tempo. Então, você vai ter um prazo inicial, você vai ter um prazo final e o tempo, né, o intervalo que a gente tem entre o prazo inicial e final, eu vou chamar de quê, gente? Eu vou chamar de prazo. Então, a gente fala do termo inicial até o termo final, eu tenho aí o prazo. Beleza. Primeiro, a gente vai começar falando o seguinte. O ato processual tem que ser praticado em um determinado tempo, tá? Então, os atos processuais, eles são praticados o quê, gente? Em dias úteis, das 6 às 20 horas, ok? Agora, se o ato é um ato que deve ser praticado pelas partes, através dos seus advogados, então, por exemplo, eu tenho que entregar a petição, o último dia do meu prazo é hoje, então você não tem de 6 às 20 horas para fazer isso. Tá? Você vai, quando o ato processual ele fica a cargo de uma das partes, eu vou estar atenta à lei de organização judiciária local. Então, por exemplo, se eu tenho que entregar um recurso, eu tenho que entregar uma defesa, eu tenho que entregar uma réplica, uma petição, eu não tenho de 6 às 20 horas, porque o fórum não está aberto. Então, o advogado, ele vai ter que se atentar para a lei de organização judiciária local. Ou seja, ele tem que saber o horário de funcionamento do fórum, porque é dentro desse prazo que ele vai poder o quê? Protocolizar as suas petições. Então, fiquem bem atentos. Raquel, eu tô vivendo um momento muito, né, um momento eufórico, o meu prazo, tá, o meu processo é eletrônico. Se o seu processo é eletrônico, então, por exemplo, as petições são enviadas, né, por meios eletrônicos. Então, por exemplo, segunda-feira é o último dia do seu prazo. Então, você tem até 24 horas do último dia do prazo para protocolizar, para enviar aquele arquivo, tá? A lei fala 24 horas do último dia, mas você sabe que não é 24, né? É 23h59, tá? Então, meu prazo vem segunda, eu tenho até 23h59 para o quê? Enviar o meu arquivo. Só que o código, repito, ele fala até 24 horas do último dia do prazo. Então, percebam, eu tenho que saber se o processo é físico, se ele é eletrônico, porque a própria contagem dos prazos também é diferenciada, ok? Vem comigo na tela. Então, eu falei que existe, né, um tempo dos atos processuais, tempo dos atos processuais. E aí eu falei o seguinte, que os atos processuais, eles serão praticados em dias úteis, ok? Dias úteis das 6 às 20 horas, ok? E aí o que acontece, gente? Raquel, isso quem diz, gente, né? Essa questão dos dias úteis, artigo 219 do CPC. Raquel, então, e quais são os dias que não são úteis? O que eu vou entender por feriado forense, onde não vai ter contagem de prazo? Então, aqui o feriado forense está previsto no artigo 216. Ele fala que eu considero, para fins de feriado forense, os dias assim declarados por lei, beleza? Os dias assim declarados por lei. Ótimo, né? Sei lá, feriado Dia das Crianças, feriado da Páscoa, do Natal, ok? Então, feriados oficiais, depois sábados e domingos e os dias em que não houver expediente forense. Isso está no artigo 216. Raquel, perfeito. Eu tenho que me atentar também para a questão dos processos eletrônicos. Processos eletrônicos. Porque aí o que, gente? O envio da sua petição, ele tem que ocorrer até 24 horas do último dia do prazo. Olha que informação legal. Raquel, e se eu estiver passando férias em Nova York, chique no último, e eu tô fazendo uma petição que eu tenho que entregar lá. Vamos ver aqui, né, gente? Tem uma cidade de Minas tão legais, né? Paracatu, tem Belo Horizonte, são as mais tradicionais. Tem uma cidadezinha, gente, que eu ia muito na infância, São Gonçalo do Abaeté.
né? Ô, saudade de São Gonçalo do Abaeté, gente. Minha infância, tá? Então imagina, eu tenho que mandar a petição, eu tô em Nova York, eu tenho que mandar a petição para São Gonçalo do Abaeté, né? Pensa, Raquel, eu estou em outro lugar que tá um fuso horário diferente. Qual é o horário que você deve considerar para atender o prazo? É o do local onde você está enviando o ato ou o local de destino do ato? Destino. Você tem que respeitar o horário lá de São Gonçalo do Abaeté. Tem que chegar em São Gonçalo do Abaeté, o quê, gente? No prazo definido, tá? Não é eu vou considerar o horário aqui de Nova York. Não. Você considera o momento, o horário, tá? Do local para onde o ato vai. O ato, né? Na verdade, o horário do destino, do destinatário do ato. Beleza? E uma informação também pra gente acabar essa dicasinha quanto aos prazos, tá? Gente, a lei, ela traz uma série, né, de prazos. Mas imagina, o prazo, ele pode ser legal ou judicial, né? Uma das classificações. Quando for fixado por lei, o prazo é legal. Quando for fixado pelo juiz, o prazo é judicial. Aí é que vem uma questão. E quando eu tiver que praticar um ato que a lei não diz nada sobre o prazo e que o juiz também não fixou? E é um ato a cargo das partes. Que prazo eu considero? É o chamado prazo geral, prazo residual de 5 dias úteis. Lembrando um detalhe, tem alguns sujeitinhos do processo que têm direito ao chamado prazo especial, prazo em dobro. Quem são eles? Defensoria Pública, Ministério Público, Fazenda Pública. Não é só a Defensoria Pública não, viu? Também os núcleos de prática jurídica das faculdades de direito e, além disso, gente, as entidades conveniadas com a Defensoria Pública. É uma conquista nova. Além disso, não esqueçam do artigo 229 do CPC. Se você promove uma ação contra João e Maria, são 2 réus, eles são litisconsortes, é esse o nome que a gente dá, quando existe uma pluralidade de sujeitos nos polos da demanda. Então, se tem mais de um autor, é litisconsórcio ativo. Se tem mais de um réu, é litisconsórcio passivo. Beleza, eu, Raquel, ajuizei a ação contra João e contra Maria. E cada um tem o seu advogado. Então, quando você tem litisconsortes com procuradores, advogados diferentes, de escritórios diferentes, eles também terão prazo em dobro para toda e qualquer manifestação no processo. Quer saber mais? Vem comigo, Gran Curso Online, a sua aprovação garantida.